Deus não está morto. Pensando no período da Páscoa, pensando nesse tempo de reflexão, o tema Deus não está morto é um tema presente, é um tema real, é um tema forte. E também ele tem, essa frase ganhou impacto já há algum tempo também por causa de um filme que foi lançado. Quem de vocês assistiu o filme Deus não está morto? Quase todo mundo assistiu, que foi o filme lançado em 2014, onde tratava a história de um jovem universitário que, ao entrar na faculdade, recebe o desafio de seu professor para que todos os alunos assinassem um documento afirmando que Deus estava morto. E esse jovem se nega a assinar o documento, e o professor então o desafia que ele teria algumas aulas para então provar de fato que Deus não estava morto. E aí a história desenrola. Um filme que teve uma produção muito barata e se tornou um grande sucesso, tratando desse tema. E agora em 2016, em abril de 2016, aproveitando também o lançamento do filme, a gente pegou esse gancho e já deixa também aí uma possibilidade para quem quiser assistir depois. Está sendo lançado o filme Deus Não Está Morto 2, aonde aí uma professora vai dar uma explicação e usa uma argumentação bíblica na aula, e toda aquela questão que já em alguns países começa a ser real, e também no nosso meio aparecem alguns sinais de que se podemos ou não usar a Bíblia na sala de aula, se podemos ou não falar dos valores do Evangelho. E essa professora então fala e começa um movimento para que ela seja demitida da escola. É uma história também envolvendo essa discussão sobre a prova de Deus estar vivo ou morto. Mas esse tema de Deus está morto, ele se tornou sucesso mesmo a partir de um filósofo, um escritor alemão, ateu, chamado Nietzsche, que fez a seguinte afirmação: Deus está morto. Nietzsche viveu entre 1844 a 1900, e pelo menos em 3 dos seus escritos, de formas diferentes, com alguma história, aparecem essas palavras: Deus está morto. E por que Nietzsche falou isso? Eu confesso que o único livro que eu li de Nietzsche foi Genealogia da Moral, no tempo da faculdade, mas lá não aparece esse tema, Deus está morto, ou pelo menos não tem essa parte onde ele faz essa afirmação. Mas pesquisando na internet, então, eu achei uma explicação super interessante para a gente tentar entender qual o sentido que Nietzsche, mesmo sendo ateu, afirmava que Deus estava morto. E a super interessante vai dizer assim: quando Nietzsche escreveu Deus está morto, o filósofo não queria dizer que a entidade divina tinha deixado de existir. Primeiramente, parênteses, ele não acreditava que Deus existia. Então, quando ele diz Deus está morto, ele não está então discutindo que um dia Deus existiu. A reflexão dele era mais em outro sentido, que a super interessante segue explicando. A preocupação não era dizer que Deus tinha deixado de existir, mas sim questionar se ainda era razoável ter fé em Deus e basear nossas atitudes nisso. Quando Nietzsche afirma que Deus está morto, a reflexão que ele trazia, o que ele queria fazer as pessoas de sua época pensar, mesmo não acreditando em Deus, era de fazer as pessoas olharem ao seu redor e pensar: ainda tem alguma importância no mundo que nós vivemos, do jeito que evoluímos em pensamento. Isso lá no tempo dele já era uma evolução comparado a tempos anteriores. Ele dizia: existe alguma relevância e é necessário mesmo acreditar que Deus existe? Deus está morto, porque confiar em Deus, praticar a fé em Deus e ter atitudes baseadas naquilo que Deus ensina são coisas totalmente desnecessárias, afirmava Nietzsche. Essa era a afirmação dele quando ele queria dizer Deus está morto, de fazer as pessoas pensar se de fato daria para se basear e tentar exercer uma vida a partir desses princípios de um livro sagrado que falava de um Deus, e se de fato fazia alguma diferença acreditar nesse Deus. Eu não sei se isso tem a ver, mas Nietzsche, pelo menos os últimos 3 anos de vida dele, foram em um manicômio, aonde ele foi perdendo todo o sentido, todo o significado, inclusive perdendo a lucidez sobre a vida, e faleceu num manicômio, mas deixou esse questionamento no ar. Nos anos 70, nos anos 80, algumas bandas de rock se apropriaram dessa frase Deus está morto e lançaram músicas a partir disso. Aparecem em diferentes álbuns também daquele tempo,
principalmente nos anos 80, com essa frase, com esse questionamento: Deus de fato está vivo? E se nós olhamos de fato para o nosso mundo, nós percebemos sofrimento, nós percebemos que tem coisas que a gente não tem resposta. Nós na igreja não fugimos de perguntas difíceis e de situações difíceis que nos fazem às vezes balançar na nossa fé e até perguntar: onde está Deus em meio a tudo isso? Nem acabamos de lamentar tragédias como a de Mariana em Minas Gerais, aquela tragédia natural. Já estávamos lamentando a tragédia na França, e agora já temos aí da última semana uma tragédia na Bélgica, onde pessoas perdem a vida, onde o sofrimento, o terror e o medo fazem parte de pessoas que dizem que fazem isso em nome do seu Deus e com seu objetivo. E às vezes nós podemos nos perguntar, diante de tantas atitudes, o que nós cremos, como nós nos posicionamos e como viver diante disso. E de fato esse questionamento ele nos provoca, mas além desse questionamento nos provocar, a Bíblia não foge desse tema. Um livro que eu li há pouco tempo, eu reli esse livro, também pensando já no tema dessa pregação, comentei ontem nos jovens, de Philip Yancey. O nome do livro é O Jesus que eu Nunca Conheci. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz: se você olhar para os evangelhos, eles aceleram em vários momentos. Eles aceleram quando estão falando de milagres, em algumas conversas. Em outros evangelhos, os diálogos de Jesus com as pessoas são maiores, outros menores. Mas em todos os 4 evangelhos, nós vemos que quando se aproxima da morte, do sofrimento de Jesus, parece que o evangelho pisa no freio e vai contando detalhe por detalhe do que ali aconteceu. Vai contando detalhe por detalhe desse sofrimento, até da ressurreição. É pequeno perto do que a Bíblia relata e de que nós podemos entender e afirmar que não só Nietzsche certa vez disse: Deus está morto, mas existiu um dia na humanidade aonde Deus de fato estava morto. Max Lucado, um escritor também, ao visitar o lugar onde se diz ter o túmulo de Jesus em Israel, ele diz assim: sim, Deus se colocou em um lugar escuro, apertado e claustrofóbico, e permitiu que selassem a entrada. A luz do mundo foi envolta em um lençol e trancada na escuridão. A esperança da humanidade foi trancada em um túmulo. Falando ainda sobre aquela sua visita, ele diz o seguinte: tudo que pude ver naquele momento, talvez mais do que em qualquer outro, foi o ponto extremo a que Deus chegara, a que Ele chegara. Deus dentro de um túmulo. Deus esteve morto. Queridos, hoje de manhã nós já conversávamos também no culto. Já é quase absurdo, já é quase incapaz da nossa mente compreender que um dia Deus, aquele mesmo Deus poderoso que disse: haja luz e houve luz, que disse: haja o firmamento na terra e hoje o firmamento, que disse: haja sol e haja lua, haja dia e haja noite, que esse Deus poderoso, grandioso, existiu e um dia estava sentado em um banco. É quase absurdo para a nossa cabeça pensar: um dia Deus foi de carne e osso e poderia estar sentado numa reunião como essa ao nosso lado, poderia bater com o dedinho numa mesa e sentir dor no dedinho, poderia dar um espirro. Deus foi um de nós. Deus andou por sobre a terra, Deus pisou, Deus cansou, Deus precisou se alimentar, Deus foi um bebê que precisou de cuidados. Tudo isso foi verdade sobre Deus. Tudo isso já é absurdo para a nossa cabeça, mas o maior absurdo que ano após ano a gente ouve como se fosse normal, é que houve um dia na história da humanidade que Deus estava dentro de um túmulo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tinha um lugar no cemitério. Um dia Deus morreu. Quando o apóstolo Pedro está pregando para os judeus, lá em Atos 3,15, ele faz uma afirmação que eu acho, a gente se acostuma com ela, mas ela é muito forte. O apóstolo Pedro pregando, ele diz o seguinte: vocês mataram o autor da vida. Que coisa absurda, que coisa incompreensível. Nós matamos o autor da vida. É a mesma coisa que dizer para Cebolinha, para o Cascão
e para Mônica: vocês mataram Maurício de Souza. Ele criou vocês, ele deu vida para vocês, ele deu chance de vocês existirem. E como troca, vocês o mataram. Deus estava morto. Jesus viveu. Jesus um dia morreu. Jesus um dia estava dentro de um túmulo. E aí nós ficamos nos perguntando: Deus está vivo? Um dia Deus morreu. Devemos passar devagar pela Sexta-feira Santa. Devemos passar devagar pela cruz. Ela foi doída. Ela foi sofrida. A humanidade de Jesus tentou evitá-la a tal ponto que Jesus disse: Pai, eu não queria passar por isso. Se puder, afasta de mim. Mas acima de tudo eu quero fazer a tua vontade. Ela foi forte. Ela foi violenta. Muitas vezes nós até ouvimos algumas pessoas dizer: eu nem gosto de ver aquele filme Paixão de Cristo, que Jesus sofreu demais ali. Mas Deus se tornou um de nós e sofreu a tal ponto que ele foi morto. Pensando nisso, nós precisamos entender também por que ele morreu. Um escritor chamado Henry Nouwen, já falecido, um escritor cristão muito famoso, ele diz o seguinte: Deus só se tornou passível de ser amado quando se tornou mortal. Tornou-se nosso Salvador, porque sua mortalidade não foi fatal, mas sim o caminho da esperança. Henry Nouwen então vai dizer: de fato você pode ter essa decisão de amar a Deus nas tuas mãos. Você pode olhar para Deus, entender o que é amor e sentir palpável a possibilidade de amá-lo, porque um dia você viu esse Deus se tornar um de nós. Isso aproxima Deus de nós. Isso aproxima a vida de Deus da nossa. Isso faz a gente conseguir de forma concreta entender, perceber o agir, o viver desse Deus, e inclusive o morrer como uma possibilidade para que a gente tenha acesso e ame esse Deus. Esse caminho da morte de Deus não foi um caminho fatal, não foi o caminho do fim, não acabou na sexta-feira. Ele acabou no domingo, quando Jesus ressuscitou e venceu a morte. Mas esse dia que Deus estava morto precisa ser lembrado, precisa ser experimentado, precisa de novo ganhar significado, como nós cantamos nessas duas músicas. Nesse lugar Deus fez uma doce troca. Pegou os nossos pecados, a nossa dor, a nossa aflição e trocou por perdão. Pegou essa humanidade cruel que todos nós temos, contaminada, inflamada pelo pecado que nos consome, levou sobre ele na cruz e trocou por salvação. Essa doce graça de Jesus, essa doce graça que nos faz ter esperança em meio a um mundo fatal e cruel, essa doce graça que renova as nossas forças ao olhar e entender: Deus fez tudo isso por me amar. O nosso vídeo dessa série diz: Jesus um dia se tornou um de nós, passível de ser amado. Ele viveu, ele foi maltratado e ele morreu, mas ressuscitou. Resposta para mim, resposta para você, resposta para a humanidade. Max Lucado, aquele escritor que eu citei anteriormente, um dos seus escritos, ele diz o seguinte: se você acredita que a cruz foi verdadeira, você precisa acreditar que ela tem a solução para todos os problemas da tua vida. Se você de fato acredita que Jesus um dia morreu pregado numa cruz, pode ter certeza que tudo que a tua vida precisa, de amor, de perdão, de nova chance, de restauração, a resposta está diante daquela cruz na qual o nosso Deus foi morto. Um escritor chamado Leonardo Ciascia, é um jornalista italiano, já falecido também. Perto do fim da sua vida ele escreveu o seguinte: ele não era cristão, mas ele, fazendo uma reflexão sobre a vida, sobre valores da vida, filosofando sobre a forma que as pessoas viviam, os valores que elas tinham, ele pega aquela frase popular que nos diz: a esperança é a última que morre, e ele vai dizer o seguinte: num certo momento da vida, não é a esperança a última a morrer, mas a morte é a última esperança. Por mais que a gente viva numa luta de tentar pensar o que é certo e errado,
o que eu vou sonhar, como eu vou ter fé de um futuro melhor, como eu vou me organizar para viver melhor, o que eu vou pensar lá para frente. A gente ouve aquele ditado que diz: olha, acredita, você vai conseguir, tenha esperança, porque a esperança é a última que morre. O problema é que um dia a morte também chega. E esse escritor, ele diz o seguinte: às vezes você para com essa conversa de que a esperança é a última que morre, porque diante de você vai restar só a morte. Às vezes você para com essa conversa de que tem que ter fé, porque no fim tudo vai dar certo, porque uma hora vai chegar o fim da nossa vida. Queridos, todos nós somos seres limitados. Se tem uma certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, e que de fato a morte vai ser a decisão da nossa esperança futura, ou não. Todos nós um dia vamos chegar nessa contagem regressiva, que começa desde o dia que nós nascemos, que é o tempo da nossa existência sobre a terra. E quando nós olhamos para isso, de que a vida, ela é muito mais do que ter esperança daquilo que vai acontecer durante os dias que nós temos, é de lembrar que a morte de Jesus na cruz, Deus morto naquela sexta, naquele sábado, significa que Deus experimentou esse sentimento tão cruel que o ser humano também experimenta. É interessante que em João 11, no versículo 25, Jesus está falando que Ele é o caminho, que Ele é a ressurreição e a vida, que aquele que nele crer, ainda que morra, viverá. E Ele questiona se os discípulos creem naquela verdade. E Jesus, sendo Deus, sabia que Ele venceria a morte, que Ele seria a esperança, mesmo após a morte. Só que 10 versículos depois, em João 11:35, a Bíblia nos diz: Jesus chorou. E aí nós percebemos que a morte é cruel mesmo, que mesmo Deus, em todo o seu poder, em toda a sua soberania, em todo o seu conhecimento, ao se deparar com a morte do seu amigo Lázaro, que ele reviveu pouco tempo depois daquelas lágrimas, ele entendeu da dureza que todos nós temos que enfrentar, que é um dia se confrontar com a morte. Deus entendeu a dureza dessa morte e orou na pessoa de Jesus, para que não precisasse enfrentar esse cálice tão amargo, mas Ele enfrentou, e Ele venceu, e a morte passa a não ser mais a esperança morta, mas a morte passa a ser a esperança eterna. Hoje de manhã eu ainda lembrei uma frase de Dietrich Bonhoeffer, um pastor que morreu no tempo do nazismo, morto pelo exército nazista, que a última frase que temos registro, escrita por ele, diz mais ou menos assim. Ele sabia que ia ser executado e ia ser morto, e ele escreve assim: para muitos é o fim, mas para mim é só o começo. Essa doce troca de Jesus na cruz fez com que ele percebesse que a morte não é o ponto final, porque um dia Deus morreu e venceu a morte. Não sei como você se sente hoje, mas é comum também a todos nós, às vezes, ter essa esperança apagada, essa esperança um pouco manchada. A realidade, as circunstâncias e a dureza da vida nos tiram a alegria, seja porque pessoas fazem pelo que circunstâncias fazem, ou exatamente pela forma que estamos vivendo, e a nossa esperança às vezes é balançada, assim como Jesus, que sabia quem era e chorava diante da morte de Lázaro. Assim nós às vezes até sabemos algumas verdades, mas essas verdades às vezes doem. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo lá em João capítulo 20, o Evangelho de João capítulo 20, quando vai mostrando da ressurreição, e quando vai mostrando ainda desse tempo, onde as pessoas foram até o túmulo para encontrar Jesus. Nos mostra esses encontros com pessoas que foram percebendo, experimentando e entendendo que Jesus havia ressuscitado. Eu quero ler com você João, Evangelho de João, capítulo 20, do 19 até o 21. Desculpa, do 19 até o 23. João capítulo 20, 19 a 23. A palavra diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus,
Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Obrigado, William. O texto que nós lemos do Evangelho, então, nos relata o momento onde pessoas que viveram 3 anos intensos, outros mais tempos, andando com Jesus, mas nesses últimos 3 anos do ministério de Jesus, 3 anos intensos, experimentando que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, era um homem, estava entre eles em carne e osso, e que o encontro com aquele homem mudava a vida deles, um olhar daquele homem dava paz para eles, uma palavra daquele homem dava um significado maior do que tudo que eles tinham vivido, um abraço daquele homem curava feridas, consolava dores. O que aquele homem fazia eram milagres extraordinários que ninguém havia visto. A forma que aquele homem tratava as pessoas e conseguia encaminhar elas para seguir em frente, fazia com que nem os mais estudiosos e mais sábios das leis de Deus conseguissem provar o contrário, de que aquele homem de fato era Deus, e as suas palavras levavam as pessoas para mais perto de Deus, e o que saía da boca de Jesus era incrivelmente arrebatador, incrivelmente transformador, incrivelmente amoroso, de uma forma que a humanidade nunca viu e nunca verá daquela mesma maneira. E aquelas pessoas então, tendo essa realidade de viver com Jesus muito tempo, lembravam da sexta-feira, aonde o Rei Todo-Poderoso, que eles pensavam que iria governar aquele estado, aquele país, aquele lugar, esse rei havia sido morto por aquelas pessoas. Aqueles discípulos que entenderam um novo significado de vida, carregados de culpa, de medo e de angústia, lembravam que eles abandonaram Jesus na hora da sua morte. Lembravam como Pedro lembrava de um choro amargo, lembravam ainda de Judas, que andou tanto tempo com eles, traiu Jesus e havia se suicidado. Tinham lembranças cruéis daquela sexta-feira cruel. Até que a Bíblia nos mostra que uma pessoa que logo de manhã, que entre as pessoas que logo de manhã foram ver o túmulo de Jesus está Maria Madalena, que é no início de João 20, eu não li essa parte com vocês, mas ali nos mostra que aquela mulher foi chorar diante do túmulo do seu Senhor, chorar diante da dureza da morte do seu Senhor, e que ao chegar diante daquele túmulo, ela tem um encontro com o anjo que por 2 vezes a pergunta: por que você está chorando? Queridos, essa pergunta é óbvia. O choro de Maria era porque Deus estava morto. O choro de Maria era porque aquele que transformou a vida dela, a esperança da vida dela, se encontrava dentro de um túmulo. O choro de Maria era normal e completamente fácil de entender, que era o choro por alguém amado que ela perdeu. A dureza da morte é óbvia de entender por que choramos, porque estamos diante da realidade mais cruel de todas, que é a morte de alguém. Com certeza nós aqui já choramos com a morte de alguém e sabemos que ali nós temos uma realidade duríssima. Mas aquele anjo traz uma mensagem de que quem estava procurando no túmulo, de que quem Maria estava procurando no túmulo não estava mais ali, que ele havia vencido a morte. Aquele que era o inimigo indestrutível havia sido destruído naquele domingo de manhã. Aquele que provocava as lágrimas mais amargas na vida de alguém havia sido destruído, e o sorriso, a alegria era a palavra final. Nos encontros com Jesus, como foi a nossa série passada de falar de encontros com Jesus, pessoas recebem perdão, recebem salvação, recebem esperança por entender. Esse que eu chego chorando, por tudo que Ele é capaz de fazer e por tudo que Ele faz com que eu consiga sorrir logo à frente.
A realidade de que essa mulher encontrou também tinha contaminado a vida de todos que andavam com Jesus. O texto que nós lemos nos fala então de como se encontravam aqueles discípulos, sem esperança, carregados por culpa e por medo, e a Bíblia nos diz: os discípulos estavam reunidos com portas trancadas, por medo dos judeus. Deus tinha mandado com que aqueles homens, Jesus tinha mandado com que aqueles homens anunciassem ao mundo inteiro aquele amor, que fossem de 2 em 2, que aquelas coisas que eles estavam experimentando, que eles reproduzissem. E de repente aqueles homens que eram para contagiar o mundo estavam trancados dentro de uma sala, estavam trancados dentro de uma casa por medo das pessoas. E a falta de esperança tem esse poder na nossa vida, ela tranca as portas da nossa vida. Os sofrimentos que nós experimentamos, eles trancam as portas da nossa vida. Quando a nossa esperança, quando o significado daquilo que nós vivemos, quando as alegrias que nós temos, quando a culpa toma conta, quando a aflição toma conta, quando a angústia toma conta, nós trancamos as portas da vida. Quem de nós já não pensou na dificuldade que teria ao sair do travesseiro e encontrar com pessoas novamente que o magoaram, que o entristeceram, que você teria decisões difíceis diante delas a tomar? Quem de nós já não se sentiu trancado nas portas da vida diante da falta de esperança ao olhar para frente, do medo e da angústia que nos domina? Quem de nós, assim como os discípulos, não experimentaram as dores de uma sexta-feira, olhando para nós, olhando para as circunstâncias, olhando para tudo que a nossa volta nos aponta, não há esperança? O interessante é que a forma que Deus começa a renovar aquelas pessoas é primeiramente mostrando uma coisa. Ele diz: olhe as mãos e o lado. Os lugares aonde Jesus foi ferido, onde estava pregado e aonde aquela lança o perfurou, e ele diz: olhe as mãos e o lado. Jesus lembra de uma coisa aqui, queridos, que apesar da dureza da morte e apesar da alegria da ressurreição, existe um consolo, existe um Deus que, além de se tornar mortal e morrer, sofreu as nossas dores. Quando você tem uma dor que te faz pensar que está sozinhos e trancados no seu mundo, lembre-se, Deus te convida a olhar para as mãos e para o lado para entender: eu sofri por você. O que aconteceu na cruz foi que eu levei sobre a minha vida, diz Jesus, as tuas dores e as tuas aflições. Jesus, quando vem restaurar a nossa vida, Ele não diz: ignora tudo que você passa, esqueça as suas dores e bola para frente. Ele diz: você tem dores, mas eu estou com você, porque eu sofri por elas. Você tem lutas, mas eu estou com você, porque eu experimentei todas elas. Você tem medo da morte, eu estou com vocês, porque eu experimentei a morte. Como a vida é cruel às vezes e nos traz tantas dores que nos fazem trancar as portas. Posso estar falando para a gente que tem exatamente esse sentimento aqui nessa noite. Lembre-se disso, querido. O Deus vivo mostra que o sofrimento não é vazio e solitário. O sofrimento é preenchido pelo abraço dele. O sofrimento da tua vida não é ignorado e esquecido por Deus, mas ele traz marcas em Deus que sofre por você, que sofre com você. Depois de fazer isso, Jesus vivo sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, dá um novo significado, uma nova esperança que aqueles discípulos entendem. Nós vivemos numa esperança viva, nós falhamos, nós erramos, foi com luta, foi com dores, um dia nós falamos: Deus está morto, mas agora nós podemos olhar para frente e saber: o meu Senhor vive e vive eternamente. A aflição que tomava conta da minha vida tem um lugar onde se torna calma, onde se torna paz, onde se torna nova esperança. As culpas que eu carrego têm um lugar para serem depositadas, porque Deus um dia morreu na cruz por mim e ressuscitou, venceu o último inimigo, para que tudo aquilo que me faz mal possa encontrar uma nova esperança e dizer: existe um novo jeito de viver.
a vida desesperada, contando os dias para a morte, pode entender. Quanto mais eu me aproximo dela, menos medo eu preciso ter, porque Jesus venceu e ofereceu para mim também a salvação. Deus não está morto, Deus está vivo, queridos. Eu quero refletir com você sobre esse versículo. Eu não vou abrir, deixa eu ver se está aqui. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 vai dizer assim: não há mais escuridão para os que estavam aflitos. Uma luz brilhou, queridos. A aflição que tomava conta da humanidade tem uma resposta. A profecia de Isaías é falando sobre aquele que viria, sobre o nascimento de Jesus. Nós usamos muito esse texto na Páscoa, mas eu quero dizer para você que houve um dia de escuridão, que foi o dia que Jesus morreu, o dia que Deus estava morto, mas Jesus saiu daquele sepulcro vitorioso e venceu a morte para nos dar vida. E a Bíblia então vai nos dizer, e eu olho de novo para aquela profecia e convido você para olhar para ela pensando na ressurreição: não há mais escuridão para os que estavam aflitos. Eu quero pular algumas partes, ali depois vai dizer, porque um menino nasceu, e esse menino que nasceu, esse menino que se tornou de carne e osso, era Deus. E essa aflição que você enfrenta, Ele enfrentou e venceu. Por isso hoje não existe mais aflição não existe mais escuridão, não existe mais aflição. Deus se tornou um de nós e venceu todas as aflições. Deus se tornou um de nós e Deus não está morto. E é por isso que nós encontramos alegria de ver que Deus destruiu o jugo opressor, como vai dizer o texto. Tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que vai nos matando aos poucos, Jesus venceu com a sua morte e com a sua ressurreição. Deus não está morto. Eu quero encerrar falando um pouco para vocês sobre uma experiência que eu tive. Há pouco tempo atrás, muitos de vocês sabem, a minha filha Gabriela adoeceu. Eu preguei na primeira mensagem daquela nossa série Metamorfose, que creio que muitos ouviram no YouTube, ou estiveram aqui na igreja. E lá no meio daquela pregação eu falei uma frase mais ou menos assim. Eu dizia assim: você não deve pedir para Deus para fugir dos problemas, mas para confiar em Deus em meio a eles. Eu usei essa frase no domingo à noite. Eu cheguei em casa naquele domingo, a Gabi estava tossindo. Na segunda-feira ela seguiu com uma tosse forte, e ali na terça começou a tossir e vomitar. Até que na sexta-feira à noite ela estava tossindo e vomitando mais ou menos de 20 em 20 minutos, 24 horas por dia. E a gente já tinha ido no hospital, o médico tinha dado alguns remédios, não fazia efeito. Então naquela sexta-feira lá, a gente voltou para o hospital com a Gabi, e o médico disse que ela precisaria ser internada porque ela estava com coqueluche ou tosse coqueluchoide. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio, mas resumindo, é uma tosse parecida com a tosse da coqueluche, mas não chega a ser uma coqueluche. E daí colocaram ela num quarto isolado. A gente tinha que usar aquelas máscaras para estar lá no quarto com ela. Muitos de vocês oraram, se preocuparam, a gente agradece, mas a gente sabe que tinha uma coisa que só nós dois podíamos fazer naqueles dias, que era ficar com ela no quarto, porque com 2 anos de idade, ou ela quer o papai ou quer a mamãe. E aí nesses dias que ela estava internada no hospital, passou um dia, passou 2, como a gente sofre como pai em meio à dor de um filho. Primeiro, para fazer o soro na Gabi. O médico foi furar a veia, a enfermeira foi furar a veia, não achava a veia dela. Furou uma vez, ela chorou e a gente sentindo aquela dor junto, não conseguiu. Furou uma segunda, na terceira conseguiram então a veia dela, e ela foi para o quarto. 2 dias depois, ela perdeu a agulha, escapou do braço, tinha que furar a veia de novo. E aí de novo aquele sofrimento, aquela aflição, e meio choro dela. Acertaram de primeira, as enfermeiras com muito cuidado, com muito carinho. E foi passando um dia, foi passando 2, até que chegou já da quarta para quinta-feira, quase uma semana no hospital.
Nós dois muito cansados, porque daí nós estávamos cansados no hospital de ver a nossa filha naquela situação. Quando voltávamos para casa, também tinha a Manu, que queria a nossa atenção e nosso cuidado, e a cabeça ainda estava ligada no hospital. E de perceber que não passava aquela tosse, de não passava aqueles vômitos. Aí é legal quando a gente tem uns amigos que nem a Flávia, né? A Flávia já foi embora, que tem que pegar o ônibus para ir para a FATEV, mas a Flávia falando para mim: pastor, tive uma aula na FATEV, e falaram que muitos missionários morreram de coqueluche, sabia? 300 anos atrás. Pô, que legal, né? Palavra boa assim para esse momento, fico bem feliz de ouvir isso. E aí, meio aquela situação difícil, ela: pastor, mas isso foi 300 anos atrás. Eu: tá, tranquilo, certo, muito bom. E aí, meio a toda aquela aflição, chegou um dia que foi tenso demais. A gente não conseguia mais dormir direito. A Katz passava a noite inteira acordada com ela, e eu passava a noite inteira também sem conseguir dormir direito. Um dia nós dois estávamos muito cansados. Todos os dias o Ivanildo chegava lá para nos visitar, né, Ivanildo? E via aquela situação lá, a gente começava a conversar, não dava 5 minutos, a Gabi tossia, vomitava, e aquilo é muito cansativo, gente. Você ficar 24 horas por dia vendo a filha daquele jeito, sem entender e perceber e saber como ver melhoras, mas foi um dia terrivelmente cansativo. E aí pro outro dia eu planejei: bom, vou almoçar com a Manu no shopping. E vocês já ouviram uma outra vez aqui que eu tenho alergia a camarão, e que eu descobri isso há pouco tempo. Aí eu tô lá, feliz no shopping, peguei um caldinho assim de abóbora. Quando veio eu olho uma perninha meio estranha assim. Eu penso: cara, eu acho que isso aqui é camarão, eu não acredito. E daí fui para casa, já começou a pipocar o pescoço, a inchar um pouco o ouvido, já tomei o antialérgico, aí o antialérgico me dá sono, e eu grogue, meio mal, fui pro hospital naquele dia muito cansado. Eu disse para a Katz: Katz, tenta dormir hoje um pouco mais, fica em casa aí, aproveita para ficar com a Manu, que ela também está sentindo a tua ausência. E a Katz: não, tudo bem então. Aí aquele dia a Katz então foi para casa, eu fiquei com a Gabi, e a enfermeira veio e disse: a médica pediu um exame de sangue, vamos ter que fazer outro furo no braço dela. Aí eu confesso para vocês que eu disse: eu não aguento mais, eu estou esgotado, eu não tenho mais força para esse negócio aqui não, faz em mim então, eu não aguento mais. Depois daquilo ali, a Gabi estava bem calminha brincando, e daqui a pouco ela teve um surto. Ela começou a se morder, fazia assim, e dizia: sai para mim, para eu sair do quarto. E eu já não sabia mais o que fazer. Foi um dia muito cansativo nisso. Eu tinha um celular, comprei outro celular, gente. Tinha gente torcendo há muito tempo para que eu trocasse de celular. Pode comemorar aí, Pet. Para que eu trocasse de celular, que o meu celular, a bateria durava umas 3 horas por dia só. E para carregar eu tinha que tirar a bateria do celular e prender num grampo na tomada. Então eu ficava sem o celular. E aconteceu que naquele dia a Katz começou a demorar um pouquinho demais. A gente combinou que ela ia chegar umas 7 da noite lá no hospital. E aí deu 7, ela não apareceu, deu 7h30, não apareceu. Quando deu 9 horas da noite, o Ivanildo liga para mim, ainda nos meus 3% de bateria, e diz assim: a Manu tá chorando. A Manu estava lá na casa do Ivanildo, brincando com a filha deles, com a Emanuele. O Ivanildo diz: a Manu tá chorando que quer um de vocês dois. Eu disse: e agora? Eu não posso sair do hospital, eu estou sem bateria, a Manu está chorando lá na casa do Ivanildo, a Gabi está chorando na cama, e a Katz, eu não sei o que aconteceu. Aí eu boto o celular a carregar um pouquinho, e nisso eu mando um WhatsApp para o Cleiton e para a Marli, que são nossos vizinhos lá, e digo: faz favor, vê se a Katz está em casa, aperta a campainha aí. E daí de repente, quando eu ligo de novo o celular, carrega um pouquinho da bateria, dava só tempo de ler uma mensagem e já acabar a bateria de novo. Eu ligo de novo o celular, tinha uma mensagem da Marli: nós já estamos aqui, batemos e ela não abriu, nós vamos chamar o chaveiro. Aí eu confesso para vocês que eu nem sei mais o que eu pensava. Eu dizia: não, Deus, a força já tinha ido lá naquela hora, agora eu não sei mais o que me mantém aqui, mas eu estou muito cansado. Deixei o celular carregando, aí ficou com 2% de bateria, porque já tinha acabado os 3%. E quando eu consigo um pouquinho de carga, eu ligo o celular, eles me avisam: a Katz está bem. É que como ela estava uma semana sem dormir, ela fechou a porta, desligou o celular e estava dormindo no quarto. Daqui a pouco ela está indo para aí. Eu entrei em casa, destruído de cansaço, não conseguia pensar em nada, não conseguia olhar para nada.
já não aguentava mais aquela situação do hospital. Eu sei que tem gente que passa por situações muito piores, mas aquela situação para a gente foi horrível. E nisso tá a Manu na sala e pede para ver TV. E nisso ela começa a assistir um filme da Rapunzel. E Deus falou comigo através da Rapunzel. Eu lá arrumando um lanchinho para nós de noite, naquela sensação de cansaço, de esgotamento, e de repente começa a música da Rapunzel a dizer assim: vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro, e essa luz vai iluminar de uma vez o mundo inteiro. Aí eu só disse assim: aleluia, Senhor. É verdade, obrigado por usar a Rapunzel para falar comigo. Mas existe uma luz que brilha para o mundo inteiro, e que acaba com a aflição, e que acaba com a escuridão. Que quando eu e você estão sem forças, essa luz pode brilhar para mim e para a tua vida, e ela pode brilhar para o mundo inteiro. Veja enfim a luz brilhar. O nevoeiro vai passar, e essa luz vai brilhar para o mundo inteiro. Essa luz brilhou há 2000 anos, depois de um nevoeiro terrível de morte, de aflição, de dor, que tomou conta da humanidade, mas essa luz brilhou e hoje ela pode brilhar para a tua vida. A Bárbara disse que nunca um pastor pediu um pedido tão exótico para ela, como pedir para cantar uma música da Rapunzel. Eu pedi só para fazer uma adaptação, porque era uma música de declaração de amor entre homem e uma mulher. Só que eu pedi só para na parte do Diego dizer: declara para Jesus. Eu quero que agora vocês prestem atenção nessa música, que vocês prestem atenção na letra dessa música, para vocês verem como ela fala dessa verdade da ressurreição de uma forma muito profunda e verdadeira. Vamos escutar esse louvor nessa noite. Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui a luz das estrelas, bem aqui vejo meu lugar. Sim, aqui consigo sentir, estou onde devo estar. Vejo enfim a luz brilhar, já passou um nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz. Tantos dias sonhando acordado, tantos anos vivendo a vida em vão, tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são. Ele aqui, a luz das estrelas, com ele aqui vejo quem eu sou. Ele que me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo
Muito obrigado, pessoal. Que tradução linda do que de fato significa afirmar: Deus não está morto. Às vezes vivemos a vida em vão, às vezes não conseguimos enxergar a solução, não enxergamos as coisas do jeito que são, não temos para onde olhar, não temos esperança diante das situações que vivemos e enfrentamos. Tudo que vemos é o nevoeiro. Mas há 2000 anos, queridos, a luz brilhou. E hoje eu vejo que existe uma luz que é capaz de transformar o mundo inteiro. Que nessa noite você não saia daqui sem experimentar que esse nevoeiro que você enfrenta, que as lutas que você enfrenta, que tudo que é capaz de um ser humano enfrentar nas suas limitações e dores, há 2000 anos atrás, ganhou um novo significado e uma nova esperança, porque uma luz brilhou e acabou com o nevoeiro. E essa luz tem a capacidade de transformar com a minha, com a tua vida, com a história não só da nossa vida, mas daquilo que vai acontecer depois dela. Essa luz que brilha para o mundo inteiro tem um nome. O seu nome é Jesus, o nosso Deus vivo e ressurreto, o Deus que não está morto. Amém.